Olá, eu estou aqui com a doutora Jéssica Sesco. Ela é médica psiquiatra, atende crianças pequenininhas de a partir dos 10 anos de idade até os idosos. E nós temos uma parceria de trabalho, eu avaliei já, alguns pacientes dela, trocamos informações, ela é uma médica muito dedicada aos clientes. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre questões de saúde mental, desmistificar um pouco essa questão da psiquiatria, que tanto, uma palavra tão assustadora, né? Então a doutora Jéssica, que é uma doutora muito gentil, disponibilizou um horário na agenda dela para estar aqui conversando. Muito obrigada, Jéssica, tá? Muito obrigada por essa oportunidade de conhecer um pouco mais do teu trabalho. E eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho, assim, a respeito desse olhar da psiquiatria, em que momento que a psiquiatria entra, em que momento que as pessoas devem buscar a ajuda para a saúde mental com o psiquiatra, falar um pouquinho também, assim, dos teus olhares para a saúde mental. Fica à disposição para você trazer informação para a gente. Tudo bem. Tá? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Adriana e essa parceria que a gente tem formado, que é muito importante essa integração, né, entre a psicologia e a psiquiatria. O cuidado com a saúde mental, ele não vem de uma frente só, né? A gente precisa do braço da medicina, do olhar do psiquiatra, e a gente precisa do olhar do psicólogo, né, da psicologia como ferramenta para um cuidado integral para a saúde mental. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes e para as pessoas que estão buscando, né, um cuidado em saúde mental, é que não importa que profissional você vai procurar primeiro. Não importa se você vai primeiro procurar um psicólogo ou se você vai primeiro procurar um psiquiatra, porque um profissional treinado, bem capacitado de ambas as áreas vai saber o momento de te encaminhar para o colega e de fazer um cuidado agregado mesmo, né? Junto, multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? E a psiquiatria, como você mesmo disse, é uma especialidade da medicina que assusta, né? Isso. Geralmente as pessoas têm um receio em procurar o psiquiatra, tem aquela impressão de que o psiquiatra é para casos graves, né? É para casos mais sérios, assim, de comprometimento da saúde mental, e não é bem assim. O psiquiatra, ele vai cuidar desde os casos mais leves, às vezes as ansiedades, a depressão, até de fato pacientes com as doenças mentais mais severas, né? Outra coisa que eu acho que também assusta um pouco as pessoas em relação à psiquiatria é o estigma e o medo em relação à medicação psiquiátrica, né? Nem todo paciente em cuidado psiquiátrico vai precisar de medicação. Muitas vezes a gente identifica um caso leve, sintomas mais leves, que podem ser conduzidos com as medidas não farmacológicas. Então, com a orientação da mudança dos hábitos de vida, do estilo de vida, com o encaminhamento para a psicoterapia, para o cuidado psicológico, né? Acho que dos principais fatores que afastam o paciente é isso, né? O estigma ainda histórico em relação à especialidade, o uso da medicação, mas eu acho que isso vem sendo desconstruído e cada vez mais a gente entende que a nossa saúde, para a gente ter uma saúde, uma qualidade de vida integral, a gente precisa do cuidado tanto com a saúde mental quanto com o nosso cuidado físico, né? E as coisas se esbarram também, porque a gente percebe que muitas condições psiquiátricas acabam interferindo no funcionamento do nosso físico. Um exemplo disso é a ansiedade, causando muitas vezes sintomas cardiovasculares, sintomas gastrointestinais, e aí o paciente, antes de buscar um psiquiatra, acaba buscando N outros especialistas para entender o que está acontecendo. E, doutora, assim, sempre tem eu trabalho muito com crianças, né? Nós trabalhamos muito com crianças e adolescentes. E os pais sempre colocam, assim, que existe um receio em ir ao psiquiatra justamente pela questão medicamentosa, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais a respeito, assim, do atendimento à infância, porque muitas vezes a gente recebe pacientes que vêm da psiquiatria para uma investigação neuropsicológica. E pontuar a importância dessa relação, né? De receber um paciente, fazer uma continuidade, uma investigação com a neuropsicologia, a importância que isso tem para você, para o trabalho que você vai realizar com os teus clientes, com os teus pacientes. Certo. Falando um pouco primeiro sobre isso da medicação, principalmente na infância, né, aquele mesmo princípio que eu falei. Nem todo paciente vai ter a indicação de uso de medicação e o profissional responsável, ele sempre vai pesar muito o risco e benefício, né? A gente nunca vai medicar se a gente não perceber que de fato vai haver um ganho com aquela medicação, né? Que vai haver um benefício. Ainda mais na infância, né? Que a gente sabe que é uma população que a gente tem um olhar mais delicado, a gente tem uma cautela maior, né?
É muito comum na infância, às vezes, a gente precisar de medicação quando a gente identifica principalmente alguns transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, que aí entra até muitas vezes o gancho com a neuropsicologia, né? Que não só na infância, mas também na população adulta, a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta fundamental e muito valiosa, tanto na esfera diagnóstica, porque é uma ferramenta que fornece para a gente informações importantes para ajudar na condução da investigação diagnóstica, quanto também para fins de desenvolvimento do plano terapêutico. E aí até a Adriana pode compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre como é essa avaliação, né? Mas é uma avaliação muito rica e que traz muita ferramenta para esse cuidado, né? Sempre colocamos aos pais que quando o médico, né, o psiquiatra, o neurologista, solicita o exame neuropsicológico, justamente é para auxiliar, trazer um espelho desse desenvolvimento e, acima de tudo, assim, direcionar esses planos terapêuticos, né, para conduzir e para a gente acertar mais. Eu costumo falar para os pais, para a gente ter um espelho aí e entender um pouco mais de todas as camadas do desenvolvimento, né, do indivíduo, sejam as crianças até os idosos. Doutora, eu queria agradecer, né, a gentileza por você ter aberto um horário na tua agenda, que é uma agenda também que está sempre, né, repleta e transbordando, e a gente ocupar esse teu espaço. Agradeço, tá, de coração. Muito obrigada por você confiar também no nosso trabalho, encaminhando os pacientes. A doutora é uma doutora muito presente junto com as pessoas que ela atende, então nós conseguimos sentar, nós conseguimos discutir os casos juntas, e isso faz uma tremenda diferença no processo para o cliente, né? Perfeito. Então agradeço muito a gentileza. Tudo é informação, tudo é em nome da informação. Com certeza. Né? Muito obrigada. Eu também agradeço demais por essa oportunidade, esse espaço, viu? Acho muito importante esse trabalho, né, multidisciplinar, essa parceria que a gente está construindo. Isso para o paciente é só ganho, sem dúvida, viu? Gratidão. Muito obrigada, doutora. Obrigada.